quer desejar as boas-vindas a esses irmãos, pode dizer amém? Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu pedi essa oportunidade ao pastor Irã, em primeiro lugar, para agradecer ao Senhor pela vida dele, por mais um ano de vida. Está novinho, viu? 57. Novinho. Tem uns cabelinhos brancos. E, verdadeiramente, é um homem de Deus. Eu que convivo com ele 24 horas, posso dizer isso. Porque tem muitos homens que são crentes só em alguns lugares, em outros não. Mas esse meu marido é crente. Às vezes eu digo que é crente até demais, não sei nem se existe esse negócio de crente até demais, mas tem hora que a fidelidade dele até incomoda muita gente. Mas eu louvo a Deus pela vida do meu marido. Este ano ele me deu 2 provas de fidelidade e amor pelo que o Senhor tem colocado na vida dele. Quando ele renunciou à convenção, à presidência da convenção, e agora nesse último mês, quando a minha mãezinha faleceu. Não, ele não renunciou, ele disse que não renunciou, ele só não se candidatou, não foi candidato à convenção, à presidência. Alguns acham que ele renunciou. De certa forma, ele renunciou a um direito, algo que ele tinha por direito, né? Mas ele não quis entrar, porque ainda não é o tempo do Senhor. E eu quero agradecer à igreja, Tempo Central, que nós estamos aqui no Tempo Central, aos irmãos que estão nos ouvindo, que estiveram orando por nós, nos acompanhando. Ainda é difícil, mas o Senhor está conosco. É o nosso conforto, é o nosso refúgio, e é aquele que consola no momento que a gente precisa desse consolo do Senhor. Romanos 8, 26 diz assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando algumas pessoas me perguntavam como o pastor Júlio estava enfrentando esse momento, eu só lembrava deste versículo, porque o que nos fortalecia era os cultos domésticos que nós fazíamos. E quando a gente só conseguia chorar na presença do Senhor, o Senhor nos renovava em línguas estranhas. A importância de ser batizado no Espírito Santo está exatamente aí. Porque quando nós não temos palavras, o Senhor fala conosco e por nós, através de nós. E eu estou contando isso, irmãos, porque muitos poderão passar pelo que minha família, estamos passando. Muitos já passaram. Muitos entraram em depressão, muitos reclamaram, murmuraram, pecaram e questionaram. No dia que o pastor Irã ungiu o meu pai, ele pediu para ser ungido, porque ele estava sentindo uma dor muito forte no peito. Não é dor física, era uma dor emocional, uma dor de morte. E no outro dia, quando nós nos reunimos, eu ainda percebia que ainda faltava alguma coisa na nossa família para que Deus fizesse uma obra entre nós. O Senhor só nos usou em mistério no culto doméstico. E ali Ele falou: eu estou tirando de vocês hoje a dor da morte. Vai ficar só a dor da saudade. E isso só quem tem comunhão com Deus entende e consegue viver. Então, quando eu estava, um dia antes de vir aqui ao Círculo de Oração,
nessa terça passada. Eu digo, Senhor, como eu vou chegar no ciclo de oração amanhã orando e te agradecendo por tudo? E ele disse, pois continue orando e agradecendo, porque é mais um estágio na sua vida, mais uma prova, que de certa forma eu nem encaro isso como uma prova, um aprendizado. Um momento que é preciso passar para poder ajudar outros que irão passar. E eu costumo dizer que só se ensina a ser mãe quem é mãe. Quem não é a mãe não consegue ensinar ninguém a ser mãe. Porque a teoria é fácil, a prática é diferente. Então o Senhor permitiu que viéssemos passar por mais essa dificuldade. Continue orando. E eu agradeço o apoio dessa igreja. Lembro de vocês e agradeço nas minhas orações, como está na palavra do Senhor, porque compreender o fato do pastor Irã ter ficado lá comigo, eu pedi para que ele viesse, mas ele não quis. Ele viu a necessidade de ficar lá. E vocês não têm ideia, irmãos, como foi importante a presença do pastor Irã lá. 29 dias que nós ficamos lá. E eu quero deixar aqui um conselho para vocês que ainda têm mãe. Parece que a gente só dá esse conselho depois que a mãezinha vai, né? Faça possível, ou aparentemente o impossível, para dar mais atenção à sua mãe. Porque é tudo rápido. Conversando ali com a irmã Ivaneide, ela disse que foi uma surpresa a morte da minha mãe, porque aparentemente ela era saudável. E, na verdade, a minha mãe não era saudável. E depois da morte dela, antes um pouquinho, um dia antes dela morrer, se descobriu algumas doenças que ela tinha, silenciosas. E Covid foi só a desculpa, o pontinho, para que o Senhor levasse ela da maneira como ela pediu. Minha mãe fazia 2 pedidos para nós, para Deus e para nós. Eu não quero ficar em cima de uma cama dando trabalho para os filhos. E eu não quero velório e ninguém chorando no meu velório. Não quero flores. E foi assim que aconteceu. Depois de 2 dias que ela foi internada, o Senhor levou. E se ela tivesse reagido aos tratamentos que foram dados, se Deus não tivesse feito uma cura, minha mãe podia estar numa cama de hospital, porque ela tinha problemas sérios de saúde que foram descobertos nos últimos exames que foram feitos. Então, eu só posso agradecer ao Senhor, porque Deus ouve até esses pedidos que parecem estranhos, mas o Senhor ouve e responde. Agradeço a igreja, as orações, a meu marido, aos meus filhos que ficaram aqui, aos irmãos que, de certa forma, deram assistência a eles, e só o Senhor poderá recompensar. Continue orando pelo meu pai, ele ainda está fazendo um tratamento no pulmão. Ele também pegou a Covid, mas como ele não tinha muita comorbidade, ele tinha uma imunidade muito boa, ele só ficou com sequelas no pulmão, mas graças a Deus está todo equilibrado e ele está bem, reagindo bem. Só vamos ficar um pouco divididos lá e cá. Já estou antecipando aqui minha outra dor, que em dezembro nós vamos instalar o Jatiniel lá em Porto Alegre. Olha, irmãos, o que Deus faz é lindo, maravilhoso. Porque a minha vida vai ficar um pouco dividida em Teresina e Rio Grande do Sul. Porque meu filho vai morar lá, vai morar bem pertinho do vô. Então, são coisas que Deus prepara. Às vezes, Ele tira uma coisa e dá outra para conforto. Então, se Deus está tirando algo de você, se apegue no Senhor, busque nele força, porque Ele vai, de alguma forma, te dar o que você precisa para vencer. Não entre na tristeza, não entre na murmuração, não entre no desespero. O Senhor sabe como trabalhar. E é no tempo dele, e é como Ele quer.
Então, já ore pelo Jatiniel, ele já está estudando online, mas em dezembro está indo para lá. E nós vamos ficar um pouquinho divididos, mas eu prometo que eu vou deixar o pastor Irã por aqui com vocês, viu? Eu não vou embora de vez, não, e nem vou levar ele para lá. Vamos estar trabalhando conforme o Senhor vai nos dando graça, porque nós somos 4 irmãos, todos moramos distantes, mas o Senhor está preparando todas as coisas para poder a gente dar assistência ao Pai. Não podemos abandonar os nossos pais, irmãos, de forma alguma. É triste ver tantos pais abandonados por aí afora. E eu costumo dizer que para a gente poder cuidar da igreja, a gente primeiro precisa cuidar da família. E isso eu tenho visto no meu marido. E gostaríamos de ver na vida de muitos homens de Deus que fazem a obra do Senhor. Primeiro cuidar da família. E o Senhor vai estar abençoando. Amém? Deus os abençoe e minha gratidão a todos. Amém, glória a Deus. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz que Jesus ele passou por experiências pelas quais nós passamos, de tal forma que ele possa nos assistir e ajudar. E as expressões dessas experiências, ele pôde suportá-las e vencê-las sem pecado. Então, que as pressões desta vida não venham nos conduzir a erros ou falhas, mas que possamos ser vencedores a despeito das adversidades. Que o Senhor continue fortalecendo cada um. E ouçamos o que Paulo diz aos Efésios 6:10. Fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Ouçamos agora coral Jubilai, adoremos a Deus à medida que eles cantam, louvando ao Senhor em espírito e contribuindo com as nossas ofertas, dízimos e votos. A paz do Senhor, irmãos. O coral Jubilai parabeniza o pastor Irã pela passagem do seu aniversário, dedicando a ele o salmo. Olha, o vento deu e a folha mudou. Isto não está certo. Segurei aí de novo. Dedicando a ele o salmo 27, mais precisamente o versículo 4, que diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Achamos esse salmo muito parecido com o Senhor, pastor Irã. Que o Senhor possa cada dia mais amar a sua família, seu ministério e as ovelhinhas, viu, nós.
Amém. Graças a Deus. Glória e louvor ao nome de Deus. Vamos informando que as crianças têm um culto no anexo, então as crianças podem se dirigir para a sala em anexo aqui. Se há alguma criança ainda na nave, pode ser conduzida até a sala onde está tendo culto para as crianças. Vamos agora ouvir a mensagem da Palavra de Deus. Vamos ouvir ao pastor José Alves da Silva Paiva, que estará ministrando a Palavra de Deus aos nossos corações. Cumprimento a igreja com a preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos propicia esta noite, a oportunidade de estarmos em sua casa, reunidos em seu nome, para mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Queremos inicialmente parabenizar o nosso querido pastor Irã Mesquita pelos seus 50 anos de vida. 57, né? Eu disse quanto? 50, né? Ainda bem que reduzi, né? Não aumentei, né? 57 anos de vida. Logo no final desta mensagem, desta reflexão bíblica, estaremos orando por ele, lendo uma passagem bíblica e orando por ele e também pela família. Abram comigo as suas Bíblias no último livro da Bíblia, o livro das revelações do Senhor Jesus Cristo, o Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo de número 14. Eu vou trazer hoje uma palavra que alguém pode até dizer assim, mas não é possível. Num dia de aniversário. Mas eu quero confessar aos irmãos que eu prego na igreja a palavra que o Espírito Santo coloca no meu coração. Ele é que sabe, Ele é que conhece a igreja, Ele é que conhece os nossos corações e as nossas necessidades. E esta palavra veio hoje ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com a igreja. Uma palavra aparentemente dura, mas é a palavra de Deus. Apocalipse 3,14 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unges os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz
às igrejas. Quantos dizem amém? Meus queridos irmãos, o apóstolo João era o pastor da igreja de Éfeso, a primeira igreja listada aqui. No ano 92 da era cristã, ele foi preso pelo imperador Domiciano e foi mandado para a ilha de Patmos, no mar Egeu. Ali, degradado, distante da igreja que ele tanto amava, já velho, idoso, não sei se padecendo de alguma enfermidade, mas ali ele estava sozinho, preso, como ele diz, por amor a Cristo e pelo testemunho do Senhor. Talvez até pensasse inicialmente que estava sozinho, mas no dado momento, no dia do Senhor, ele escreve aqui: eu ouvi uma voz por trás de mim dizendo: o que vês, escreve-o num livro e envio às 7 igrejas da Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. E ele escreveu aquelas cartas às 7 igrejas. Essas 7 igrejas não eram as únicas existentes ali no território da Ásia Menor, hoje a Turquia. Havia muitas outras igrejas, mas o Senhor Jesus Cristo selecionou delas 7 igrejas, algumas visitadas por Paulo, pastoreadas por Paulo e pelo próprio apóstolo João, porque essas igrejas, segundo os estudiosos da escatologia bíblica, elas representam a igreja cristã, a igreja do Senhor Jesus Cristo, desde sua instituição, após a ascensão de Cristo e o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste em Jerusalém, quando a igreja então foi fundada, instituída, até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo a escatologia bíblica, essas 7 igrejas representam 7 períodos da igreja cristã, desde a ascensão de Cristo até a sua volta, sua segunda volta, para arrebatar a igreja. Eu vou passar rapidamente essas eras, apenas na introdução desta palavra. Éfeso representa a igreja apostólica, a igreja do primeiro século, era pastoreada por João quando ele foi deportado para a ilha de Patmos. Esmirna é a igreja perseguida, representa o período dos anos 100 a 312 da era cristã, quando a igreja foi muito perseguida. Essa perseguição terminou no ano 312 por uma intervenção de Constantino, que suspendeu as perseguições e uniu a igreja ao Estado. Começa então a terceira fase, representada aqui pela igreja de Pérgamo. Pérgamo representa a igreja morta. Pérgamo representa a igreja mundana, que permeou entre os anos 313 aos anos 600, período exatamente em que a igreja era ligada ao Estado. Tiatira, a quarta igreja, é a igreja profana. Apesar de ser uma igreja caída espiritualmente, ela era próspera materialmente. Representa a igreja dos anos 600 a 517 da era cristã. Sardes, a quinta igreja, é a igreja morta. Representa a igreja do período de 1517 a 1750. E Filadélfia é a igreja do avivamento cristão. É a igreja avivada e missionária. Representa a igreja cristã nos séculos 18, depois de 1750, século 18, 19 e início do século 20. E, finalmente, a igreja de Laodiceia, que é uma igreja morna e representa a igreja que antecede a vinda do Senhor Jesus Cristo. A igreja que antecede o arrebatamento da igreja. Laodiceia significa direitos do povo, direito de o povo mandar, direitos humanos. E interessante que nunca se falou tanto em direitos humanos no Brasil e no mundo, como se vê nesses dias e nessa era
que estamos vivendo. Parece que bate alguma coisa aqui. É democracia, é a igreja democrática. É a democracia, é a igreja em que os homens mandam, as pessoas mandam. Mas a Bíblia diz que a igreja é do Senhor Jesus Cristo, né? A minha igreja, diz o Senhor Jesus Cristo. A igreja que custou o preço glorioso do sangue de Cristo na cruz. Agora, vamos ver o diagnóstico que o Senhor Jesus Cristo faz desta igreja. Versículo 15, ele diz: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Interessante notar que esta igreja não é censurada por heresias, por idolatria e nem por pecados morais, pecados de moralidade sexual, como muitas outras, como algumas das outras. Qual era o pecado desta igreja? O pecado da igreja de Laodiceia, já que não era idolatria, nem heresia, nem seitas, nem imoralidade sexual. O pecado desta igreja era exatamente mornidão espiritual, ou falta de fervor espiritual e autossuficiência e autoengano. Aqui o Senhor Jesus diz o seguinte: conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Interessante que nesse texto o Senhor Jesus Cristo está valorizando as obras. As obras não se prestam para a salvação. Não somos salvos pelas obras que fazemos para Deus ou pelas obras da lei. Somos salvos pela graça, mediante o sacrifício de Cristo na cruz. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Mas depois de salvos, Jesus valoriza as obras que fazemos para Ele. Elas não são causa de salvação, mas elas são consequências de salvação. Amém? Conheço as tuas obras. Jesus usa aqui algo que acontece naquela região. Ali perto de Laodiceia havia duas outras cidades, chamadas Colossos, a igreja dos Colossenses, e Herápolis. A igreja de Herápolis, ou na cidade de Herápolis, havia águas térmicas quentes, e em Colossos havia águas térmicas frias. Em ambos os lugares, tanto as quentes como as frias, eram usadas terapeuticamente para tratamento de doenças, talvez principalmente de pele ou reumatológicas, mas não importa. A verdade é que uma tinha águas termais quentes e a outra fria. E as águas que vinham para Laodiceia vinham por aquedutos e, portanto, eram mornas. Talvez, sei lá, uma mistura, ou a ação do sol, ou mistura daquelas outras duas águas, mas ela chegava à cidade morna. E porque era morna, era imprópria para o consumo humano. Todo mundo sabe que se uma pessoa está passando mal, tem algum problema estomacal e deseja se livrar daquilo, pode tomar água morna, e isso realmente pode provocar vômito, a pessoa se libertar daquele incômodo. Então, Jesus Cristo usa essa prática existente lá naquela região do rio Licos, uma região rica do rio Licos, onde havia essas três cidades, para dizer o seguinte: era melhor que você fosse quente, como as águas de Herápolis, ou frias como as águas de Colossos, mas você é morna como as águas desta cidade de Laodiceia. E porque você é morna, então vomitar-te-ei da minha boca. Interessante que o Senhor Jesus faz essa metáfora aqui na sua exortação, ou no diagnóstico do quadro espiritual daquela cidade. Então, qual era o pecado de Laodiceia? Não era nenhum desses pecados grosseiros que nós conhecemos na Bíblia. Falta de fervor espiritual. Na verdade, era duplicidade de ânimo, era mornidão espiritual, indiferença para com as coisas de Deus. E por que eles se tornaram tão indiferentes para com as coisas de Deus?
porque eles tinham uma igreja rica. Provavelmente esse era um dos motivos. Habitavam numa cidade rica de Laodiceia. A cidade de Laodiceia era uma cidade industrial, tinha uma grande indústria têxtil, e também tinha uma medicina avançada, e um sistema bancário também muito eficaz, muito eficiente. E a igreja terminou se envolvendo nessa cultura, entendeu, de progresso ou de prosperidade material, e parece que isso pode ter levado a igreja a essa indiferença com as coisas de Deus. Na verdade, é uma certa convivência, né, com as coisas de Deus. A palavra de Deus deixa bem claro que Deus diz: a minha glória a outro não darei, né, nem a minha adoração às imagens de escultura. Deus não dá a sua glória a ninguém. Ou o nosso coração está preenchido por Deus, ou está preenchido por coisas que não condizem com a santidade de Deus. O Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O crente fiel, o crente temente a Deus, o crente que aguarda a vinda do Senhor Jesus Cristo, ele nunca está satisfeito com a sua condição. Ele nunca vai dizer o que esta igreja dizia aqui. Este é o diagnóstico do Senhor Jesus Cristo. Mas qual era a impressão que aquela igreja tinha de si mesmo? Aquela igreja dizia que era rica, né? Era rica, está no versículo qual? Versículo 17. Como dizes, rico sou, eu sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Eu sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Era uma igreja abastada sim, rica de bens materiais, mas pobre, cega, miserável e nu quanto aos bens espirituais. Jesus dá um diagnóstico completamente diferente do diagnóstico que eles tinham de si mesmo. Eles diziam: somos ricos, não temos falta de nada temos falta, somos enriquecidos. Jesus diz: você é pobre, miserável, cega, nu, você não tem nada, desgraçado e miserável. Veja que situação bem diferente em relação a outra igreja, dessas 7 aqui, certo? Que ela diz assim: somos pobres e necessitados, mas o Senhor Jesus Cristo diz: você não é pobre, você é rica da misericórdia e da graça de Deus. Me parece que era a igreja de Esmirna, a igreja perseguida daqueles dias. Então, queridos irmãos, os pecados desta igreja era falta de fervor espiritual, indiferença para com as coisas de Deus e autossuficiência, autoengano. Aliás, o autoengano sempre foi repreendido por Jesus durante todos os seus ensinos. Veja que no término do Sermão do Monte, ele fala exatamente do autoengano, quando diz que naquele dia, quando ele voltar, muitos dirão a ele, dizendo: nós pregamos em teu nome, profetizamos, etc. e tal, e ele disse: não vos conheço. E depois termina o Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, com aquela parábola, né, dos 2 construtores. Construíram no mesmo terreno, um ao lado do outro, mas um cavou fundo até a rocha e o outro construiu sobre a areia. Ou seja, aquele que construiu sobre a areia estava enganado acerca das coisas de Deus, das coisas espirituais. Então, Jesus está aqui condenando a autossuficiência e o autoengano. Eles se consideravam ricos e abastados, achavam que isso era tudo, mas na verdade eles não tinham nada, segundo o diagnóstico de Jesus. Como já dissemos, o crente espiritual, ele nunca se sente completamente completo das coisas de Deus, ele sempre quer mais.
ele sempre quer estar mais perto do Senhor, ele sempre quer mais santidade, sempre quer mais intimidade com Deus, mais comunhão com Deus. Ele nunca vai dizer: Senhor, eu já estou completo, já estou abastado, eu tenho tudo, não preciso mais de Ti. Quem diz isso não é realmente, não está pertinho do Senhor. Sabemos também, e é verdade, quando nós estamos mais perto do Senhor, né? Estamos mais perto do Senhor, conseguimos ver as nossas fraquezas, as nossas falhas com mais clareza. Quando ficamos bem afastados dele, temos dificuldade de ver as nossas fraquezas. Vemos mais as fraquezas do irmão, mas não as nossas. Também é algo bíblico. E o Senhor Jesus dá um conselho a esta igreja morna e autossuficiente. No versículo 18 ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. O ouro aqui fala da fé. Podemos ver lá em 1 Pedro 7, quando Pedro fala exatamente da prova do teste, né? Quando fala do sofrimento, ele diz que a prova é importante, né? A prova da nossa fé é importante, porque se nós passarmos na prova, né? Quando o Senhor voltar, nós teremos honra diante dele, né? Então a prova, o fogo fala da fé. O fogo provado no fogo. A nossa fé também, quando é provada, ela se transforma em algo poderoso para Deus. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Ouro provado no fogo. Você pode ver este versículo. Não, eu vou ler o 1 Pedro 7, que eu citei aqui. 1 de Pedro 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Portanto, o Senhor Jesus Cristo está aqui aconselhando a igreja a que busque ter uma fé poderosa em Deus, para que se livre dessa situação em que se encontra. O outro conselho é que vestes brancas, compres vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Vestes brancas fala de justiça e santidade. Justiça quando vista do lado humano, santidade quando vista do lado de Deus. E que também unges os olhos com colírio para que vejas. O que estava faltando a esta igreja também era visão de Deus, visão espiritual. Se aquela igreja tomasse aceitasse esses conselhos, buscasse ter uma fé poderosa em Deus, vestes brancas para se vestir, e ungisse os seus olhos, buscando a Deus em oração e se convertendo a Ele, seus olhos espirituais se abririam e aquela igreja passaria a ver que, na verdade, o seu diagnóstico acerca de si mesmo estava completamente equivocado. Eles não eram ricos, coisa nenhuma. Eles, na verdade, eram pobres, miseráveis, carentes da graça e da misericórdia de Deus. E só teriam uma alternativa: arrepender-se dos seus pecados, buscar o Senhor em oração e receber o perdão dos seus pecados e serem restaurados. Outro ponto desta reflexão é um encorajamento à igreja desviada. O Senhor Jesus Cristo dá o diagnóstico do quadro espiritual daquela igreja, dá os conselhos que ela precisa para restaurar a sua situação espiritual diante de Deus e faz um encorajamento àquela igreja, nos versículos 19 e 20. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Alguém poderia, olhando assim, dizer: mas o Senhor Jesus foi muito duro com aquela igreja, foi muito duro com ela. Não, o Senhor Jesus estava tratando aquela igreja como filha, tratando aquela igreja como sendo filha dele.
ela não estava tratando, não estava pegando no pé, ela não estava tratando dela como se fosse uma igreja estranha, como se fosse uma igreja de ímpios, não. Aquela igreja estava entrando por um caminho, o caminho da autossuficiência, da autoconfiança, do autoengano, deixando Jesus de lado e valorizando as coisas materiais aqui da terra, mas o Senhor Jesus amava aquela igreja e queria restaurá-la. Por isso ele diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Este é o conselho que o Senhor dá àquela igreja. O que Jesus estava dizendo era por amor. Eu não teria repreendido e corrigido tão abertamente sua mordidão, diz o Senhor para aquela igreja, sua mordidão pecaminosa e sua vã confiança, se eu não fosse um amante das suas almas. Ou seja, Jesus estava dizendo àquela igreja: olha, se eu não amasse vocês, eu deixava vocês continuarem no erro, até se perder lá na frente. Mas como eu amo a vocês, como vocês são objetos do meu amor, são amantes da minha alma, eu tenho como pai o dever de corrigi-los, de orientá-los, de freá-los e de redirecionar as ações de vocês para o bem, para que vocês sejam restaurados e salvos. É o que o Senhor Jesus está dizendo aqui: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. No versículo 20, o Senhor está dizendo: eis que estou à porta e bato. Queridos, aqui, nós vemos aqui nessa igreja algo muito difícil de entender, muito estranho. O apóstolo João está dizendo aqui que quando ele foi arrebatado em espírito, na visão que ele teve lá na ilha de Patmos, não é? Ele viu, quando ele ouviu a voz por trás dele que se virou, ele viu o Senhor Jesus Cristo andando entre os castiçais de ouro. E os castiçais de ouro eram as igrejas, as 7 igrejas. A missão de Jesus é andar no meio da igreja, é estar no meio da igreja, e nós cremos que Ele está aqui esta noite. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Mas nesta igreja aqui, o Senhor Jesus Cristo estará fora da igreja. Ele não estava mais passeando entre os castiçais de ouro, ele estava fora da igreja. Aquela igreja o rejeitou. E Jesus foi rejeitado, Jesus foi expulso pelos judeus pela sua rejeição e entrega aos romanos. Jesus foi expulso pelos gentios ao ser crucificado por Pilatos, preposto de Roma, governador romano. E Jesus, nesse caso aqui, está expulso da igreja de Laodiceia, foi expulso pela igreja de Laodiceia, mas mesmo expulso por judeus, por gentios e pela igreja, ele não foi embora, ele ficou ali, ao lado da igreja. Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Eu estou à porta e bato. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Queridos, aqui o Senhor Jesus Cristo demonstra a sua humildade e o seu amor pela igreja. Ele não vai abandonar a mim e a você se cometermos uma falta, se cometermos um pecado. Mas Ele está aqui muito preocupado com esta igreja. Ele não está mais dentro da igreja, Ele está fora da igreja, porque Ele diz: eis que estou à porta e bato. E Ele também não entra à força no coração do homem. Ele bate e se alguém abrir, Ele entra. Aliás, o Senhor Jesus mostrou esse seu comportamento em muitos momentos do seu ministério. Quando ele ia com os discípulos no caminho de Emaús, que chegaram a Emaús, ele não entrou logo na casa com os discípulos, ele passou. Ele queria ser convidado pelos 2 discípulos, ele passou como se fosse continuando a caminhada. Eles disseram: Senhor, fica conosco, já é tarde. Quando ele veio socorrer os discípulos no mar da Galileia, ele também não chegou e entrou no barco. Ele ia passando à frente, como que ia passando de frente do barco. E eles então gritaram: Senhor, socorre-nos.
E ele disse: não temais, sou eu. Então aqui também o Senhor Jesus adota o mesmo comportamento. Ele bate a porta do seu coração. Como é que o Senhor Jesus bate a porta do meu e do seu coração? Em primeiro lugar, através da palavra. Em primeiro lugar, ele faz isso através da palavra. Jesus chama por meio da palavra. Com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Jeremias 31:3. Vimos hoje aqui pela manhã na escola bíblica dominical a reação do profeta Josias diante da leitura da palavra de Deus. Ele se indignou, rasgou as suas vestes, porque percebeu o pecado que ele e o seu povo estavam praticando contra a palavra de Deus. E arrependido, convoca o povo para fazer uma aliança com o Senhor e promover reformas profundas no seu reino. É diante da palavra. Por isso que a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Ele também bate a porta do nosso coração por impulsos do próprio Espírito Santo na nossa consciência. Quem não já passou por um processo como esse? Aliás, todos nós passamos, porque a Bíblia diz que todos somos pecadores. O evangelista João, esse mesmo que escreveu o livro de Apocalipse, lá em 1 João 1,7, ele diz que se dissermos que não cometemos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aquele que diz que se dissermos que não cometemos pecado, fazemos Deus mentiroso e não há verdade em nós. Mas o Espírito Santo que habita em nossos corações, que habita em nós, que é o penhor, nos foi dado como penhor e garantia de que o Senhor cuida de nós. Sempre que fazemos alguma coisa que fere a palavra de Deus, ou que está contra os parâmetros da palavra de Deus, o modelo da palavra, o Espírito Santo toca no nosso coração e na nossa consciência imediatamente. E ele está batendo exatamente nesse momento, para que nos arrependamos daquele ato, não venhamos mais a praticá-lo e sejamos restaurados e perdoados pelo Senhor Jesus Cristo. Os que abrem a porta para Ele vão desfrutar da sua presença, vão cear com Ele, vão experimentar o conforto e a alegria da sua presença. E em quarto lugar, vemos aqui uma promessa à igreja vencedora. A igreja vencedora. E esta igreja de Laodiceia, ela tem uma das maiores promessas do Senhor Jesus Cristo às 7 igrejas. Algumas ele dizia: quem vencer, lhe daria uma pedrinha branca na qual está o seu nome, e outra: a quem vencer, farei coluna no templo do meu Deus, quem vencer. Mas a esta igreja há uma promessa gloriosa: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Ao que vencer, lhe concederei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém? Então o Senhor Jesus nos ama, cuida de nós, não nos abandona feridos à beira da estrada. Não. Pedro, quando saiu andando em direção a Jesus, lá no mar da Galileia, ele andou sobre as águas. Eu tive muita dificuldade lá quando eu li aquilo, mas andou mesmo, será que andou? Mas está escrito que andou. E ele teria andado e teria ido ao encontro de Jesus, se ele não tivesse fracassado. Mas num dado momento ele recebeu uma rajada de vento e era muito escuro. E quando isso aconteceu, ele teve medo. Ele olhou para as ondas e viu a escuridão das ondas e teve medo e começou a afundar. 'Mas o Senhor Jesus estava ali ao lado dele. Senhor, socorre-me. E ele
e Jesus estendeu a mão e o socorreu e o salvou e o levou para o barco. Amém? O profeta Jeremias diz no capítulo 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E no Salmo 50, versículo 15, está dizendo: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Esta igreja não cometeu pecados grosseiros, mas estava cometendo pecados que deixaram Jesus com náuseas. A indiferença espiritual, a mornidão espiritual, a hipocrisia espiritual, a duplicidade de ânimo e principalmente a autoconfiança, a confiança nos seus bens materiais, a confiança nos seus anéis, a confiança nos seus diplomas, a confiança, sei lá, no seu dinheiro, na sua conta bancária, enfim, a confiança deles desviou-se do Senhor Jesus Cristo e foi focada em coisas terrenas e perecíveis. E Jesus não gostou disso e repreendeu duramente aquela igreja. Mas repreendeu com amor, com graça, com misericórdia. Foi posta para fora da igreja, mas ele não foi embora, não abandonou a igreja, ele ficou na porta, batendo. Queridos irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Satanás tem duas estratégias para matar a igreja. A primeira é a perseguição, que aconteceu naquele segundo período representado pela igreja de Esmirna. Perseguição mesmo, sofrimento, prisão, cadeia, degredo, decapitação, morte, caldeirão de óleo, sei lá o que tinha na época, ou arena lá no Coliseu Romano. Essa é visível, sofrida, perigosa, mas esta perseguição, embora traga sofrimento, dor, ela se reveste sempre na história da igreja. Quando isso aconteceu, a igreja, em vez de baixar a cabeça, a igreja crescia. Por isso que Paulo diz aos Filipenses: todas essas coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho, porque os irmãos agora, diante das minhas algemas, eles agora têm mais força, mais ousadia para pregar o Evangelho. Mas a segunda é a mais perigosa. Não é através de morte, de destruição, de prisão. É através desses sentimentos, muitas vezes imperceptíveis, né? Coisas muito pequenas, imperceptíveis, que ele esfria a igreja e que ele leva a igreja a essa mornidão espiritual. Mas em qualquer das situações, o Senhor Jesus Cristo não abandona o seu povo. O Senhor Jesus Cristo não nos abandona à beira da estrada. Ele não abandona o soldado ferido. Há uma música e um hino muito inspirativo: o soldado ferido. O exército não deixa seus feridos no campo de batalha. Vão lá e trazem feridos de qualquer jeito, mesmo com risco de morrer. Muito menos o nosso Senhor amoroso, misericórdia e compassivo, Senhor Jesus Cristo. Ele está conosco e Ele vai às últimas consequências para nos despertar, nos animar, nos restaurar, nos revigorar. Se você está, digamos assim, passando por dificuldades, por algum momento de dificuldade, de incompreensão da palavra, frieza espiritual, dividido, muitas vezes pensando em mudar de igreja, pensando que outra igreja é melhor do que a nossa, querendo mudar de igreja, não faça isto. Volte-se para Jesus. Busque o Senhor em oração, leia a Bíblia, peça ajuda, não faça isso. O Senhor Jesus está à porta do seu coração batendo. Abra o seu coração para Ele, e Ele entrará na sua vida, será com você, e você será um vencedor, será vitorioso. Quantos dizem amém?
Meus queridos irmãos, como já disse no início, nosso pastor Irã Mesquita está aniversariando hoje, e eu quero deixar com ele uma porção da palavra de Deus, simples, que todos nós conhecemos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Bênção de Deus para o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos, que tem uma esposa temente a Deus e amorosa como a irmã Raquel, que já declarou aqui, já fez as suas declarações aqui hoje, à noite, né? E filhos amorosos, tementes a Deus e obedientes. Então, e acima de tudo, homem que teme a Deus, anda nos seus caminhos e que vive do seu trabalho das suas mãos. É outra honra que o salmista coloca aqui na palavra de Deus. Então, são muitos pontos aqui que abençoam o homem. O homem não é abençoado apenas por ter um bom emprego e uma boa carreira, uma boa formação, mas tem esses outros elementos que fazem parte da sua vida, né? Se falha em algum desses outros pontos também, então a felicidade não é completa. Mas no caso do nosso querido aniversariante, eu creio que ele está bem enquadrado em todos os critérios colocados aqui pela palavra de Deus para a felicidade e bem-aventurança de um homem que teme a Deus. Amém? Então, parabéns ao pastor Irã. Eu acho que nós devemos orar por ele, se ele aceitar. E se a irmã Raquel quiser também vir aqui orar e receber a oração, fica à vontade, né? Sei que ele é aniversariante, mas o que a gente sabe é que a mulher é a metade, né? Amém? A família toda, logo que já lemos o Salmo da família, né? Vamos orar. A igreja impõe as mãos. A igreja pode colocar as mãos aqui em direção, os obreiros também, em direção a esta família. Querido Pai, em nome de Jesus, elevamos a Ti a nossa oração, a nossa súplica nesta hora, Pai, em favor desta família. Oramos, Senhor, pelo Teu filho, pastor Irã, que completa anos desta data, Senhor. A data de aniversário é sempre um momento de dar glória a Deus. É sempre um momento de dar graças a Deus pela vida, pela saúde e por todas as bênçãos e vitórias alcançadas, Pai. Portanto, continua abençoando o Teu servo, Senhor, à frente desta igreja. Abençoa seu ministério, Senhor. Dá a ele graça, saúde, sabedoria do alto. E, acima de tudo, Pai, a unção do Teu Espírito Santo sobre a sua cabeça. Como óleo que desce sobre a cabeça e a barba de Arão, Senhor, permita que também a unção do Espírito Santo desça sobre a sua vida. Abençoa, portanto, Senhor, o seu ministério à frente desta igreja. Abençoa também sua família, a missionária Raquel, Senhor, que está sempre ao seu lado e, com certeza, ó Deus, é um reforço poderoso no seu ministério. Aliás, a esposa de um ministro é um percentual muito grande no sucesso do seu trabalho. Abençoa também os seus filhos, a Iraci e o Jatiniel, Senhor, filhos maravilhosos. Te louvamos pela vida deles, Senhor, e pelo trabalho que eles têm desenvolvido aqui na igreja, na mídia, Senhor, durante esta pandemia. Certamente foram escolhidos por Deus como instrumento de bênção para abençoar a Tua igreja. Abençoa, portanto,
esta família, Senhor. Continua dando graça, saúde e sustentando, Senhor, nos momentos de dificuldades e de intempéries. Oramos com esta confiança, Pai, agradecidos do precioso nome de Teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Parabéns mais uma vez. Né? Aleluia. Agora eu vou passar a palavra para o pastor Irã, que ele vai trazer a sua palavra de gratidão à igreja e já continuar o culto. Talvez logo depois aí. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, Muitos anos de vida. te abençoe e te dê santidade. Muitos anos de vida, muita felicidade. Mais uma vez. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Deus abençoe. Vou pedir ao pastor Irã para demorar um pouquinho. Vou abrir aqui uma exceção aqui no protocolo, como se diz, dar a oportunidade aqui para a Carol trazer uma rápida saudação, ler um versículo para o pastor Irã, e vou pedir que ela faça isso em nome da mocidade e de outros irmãos que eventualmente queiram. Pode pegar não. Senhor, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eu também quero aproveitar essa oportunidade, né? Acho que é um momento que muitos gostariam também de falar. Eu sei que não dá tempo todo mundo falar, mas eu faço questão, né, de parabenizar o nosso pastor e agradecer a Deus de uma forma muito especial, né? Hoje, desde ontem, né, a gente estava sabendo já que o aniversário dele era hoje, e aí eu agradeci a Deus, né? E louvei ao Senhor. E eu disse: Senhor, como um pai, né? Como eu oraria e agradeceria a Ti pela vida do meu pai, eu também quero Te louvar e agradecer pela vida do meu pastor, né? E eu creio que a palavra do Senhor diz que a gente deve honrar, né? Aqueles que têm honra, aqueles que são ministros do Senhor sobre a nossa vida. Então, quero agradecer a Deus aqui publicamente, de uma forma especial, pela vida do pastor Irã, que tem sido um homem de Deus nas nossas vidas, né? Tem sido como um pai, ele, a sua família, a irmã Raquel. Eu me sinto assim, acolhida, né? E principalmente agora, que eu estou morando só uma experiência também nova, né? Que eu estou passando, eu me sinto acolhida, né? Pela igreja do Senhor, que é nossa família. Então, eu tenho essa visão, né? Que o nosso pastor é como um pai nas nossas vidas. Então, o pastor Irã, ele tem sido abençoador de ministérios, impulsionador. Eu creio aqui que muitas pessoas têm esse testemunho, né? De esse desejo que você tem de servir na obra de Deus, quando a gente chega, apresenta para Ele, propõe, e Ele tem sempre uma palavra de sabedoria, Ele tem sempre uma palavra de ânimo. Então, queria que nessa noite você trouxesse à memória, né? Algo assim, que você, uma experiência que você teve já com o seu pastor, o pastor Irã, e você pudesse agradecer a Deus de uma forma especial por isso. Que você pudesse dar glória a Deus, né, pela vida do seu pastor. Graças a Deus, porque nós temos um pastor, especialmente como o pastor Irã. E uma das características que eu quero ressaltar aqui dele é a sabedoria, né? Eu vejo ele como um homem muito sábio, sábio no falar, sábio no proceder. E eu gostaria de deixar para o pastor Irã Provérbios 3:16. Que diz assim: a tua direita, a longos dias, a tua mão direita, a longos dias, e a tua esquerda, riquezas e honra. Então, isso é fruto da sabedoria, né? Os versículos anteriores falam que isso é fruto da sabedoria. Então, que o Senhor possa desfrutar desses frutos, que é vida longa, riquezas e honra sobre a sua vida. Amém, pastor? Deus abençoe e feliz aniversário.
Glória a Deus, irmãos. Nós agradecemos ao Senhor por essa manifestação da igreja, pela oração, pelo cuidado. Hoje Deus me concede 57 anos de vida. Com 19, eu podia ter partido. Eu saí aqui deste corredor, ia pegar a carona com o pastor numa mobilete, né? Aquelas motinhas menor do que cinquentinha. E aí eu avisei ao papai, eu disse, olha, eu estou indo, tem um aluno me esperando lá em casa para eu dar aula para ele. E estou pegando uma carona com o pastor fulano. Ele disse, não, pega aqui a chave do carro. Aquele fusquinha amarelo, que alguns ainda lembram dele, amarelo, né, queimado. E saí. Quando passei da ponte e entrei ali na João 23, em frente ao Denox, aquelas laterais ali ainda não eram asfaltadas. Um carro da Pernambucana fechou, freiei e, em consequência, depois eu só sei que o carro rodou, já tinha aqueles postes de aço ali no centro, o carro rodou e ficou a marca do poste no capô do carro, o para-brisa foi para trás e eu fui para um estado que não está na geografia brasileira, o estado de coma. Deus providenciou, na hora passaram irmãos que me conheciam, ou conheciam o carro, de ônibus, avisaram, telefonaram para casa, depois telefonaram para o pastor Nestor. O picolezeiro, que passava na rua lá de casa todo dia, passou onde eu fui acidentado, como já tinham visto, me reconheceu, também avisou. Eu estava com o salário do mês de professor na carteira. A felicidade é que foi em frente ao Denox, lá pegaram tudo, guardaram. E o papai foi me encontrar já aqui no Getúlio Vargas, pela informação. 1 hora mais ou menos depois é que começa a acordar. Quando era para já ser dirigido para a sala de cirurgia, entrar no elevador, papai pede para orar por mim. E quando ele ora, aquele sangue coagulado que havia foi colocado todo para fora. Papai disse, não precisa mais operar meu filho, porque Deus já fez a operação. Subiram, né? E houve apenas uma drenagem. Eu passei vários dias ainda no hospital devido à drenagem. Um pulmão foi parado, o outro atingido. E a expectativa era de que eu talvez não fosse em frente. Fim do ano. E o restante da história os irmãos sabem. Continuou. Quando eu chego no início de março para ir dar aulas, aí disseram, não, nós estávamos sabendo que você estava quase morto, você não tem aqui turma para dar aula, não. Eu digo, mas quem informou que eu estava quase morto? Fulano, que mora em frente à sua casa, que era secretária do colégio particular de renome. E eu disse, não, mas eu não avisei nada, não. Aí fui falar com os diretores majoritários, eram 3 sócios, e ele disse, você tem condição de
levar no mesmo patamar as aulas do centro e aqui do São Cristóvão? Eu digo, tenho. Ensino médio. E Deus abençoou. E Ele me concedeu aí agora já 3 vezes, né? Acrescentou mais 2 vezes o tanto, então tenho 3 vezes o que tinha lido. Primeiro versículo que eu li depois que saí do hospital, visitando a igreja em Campo Maior, foi no Salmo 118. Eu vou ler aqui só para lembrar com os irmãos. Abra aí sua Bíblia. Cento e 18, versículo 17. Diz assim: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. De lá para cá, o Senhor tem nos feito contar as obras que Ele tem feito por nós. Graças a Deus por isto. Tem conduzido, tem dirigido, tem dado o prazer de poder ver a sua mão estendida, confirmando aquilo que Ele e só Ele sabe fazer. O nosso Senhor é Deus poderoso, Deus que dá vida, Deus que aviva, Deus que renova, Deus que ama, Deus que faz com que você não permaneça na mornidão, mas venha desfrutar do agir de Deus em favor de você. O profeta Jeremias, exatamente no reinado de Josias, parece que Deus trabalha de tal forma que aquele avivamento viesse trazer uma chamada especial a homens de Deus. Aquele período foram Jeremias e Sofonias. Jeremias capítulo 1, versículo 2, diz que no 13º ano do reinado de Josias, Deus fala com Jeremias, chamando para uma missão ali. E o 13º ano do reinado de Josias eram 5 anos depois que Jeremias começou a fazer a limpeza daquilo que não prestava de idolatria que havia no reino. Josias ainda novinho, porque começou a reinar com 8 anos, com 13 dá 21. Então começa ele naquele avivamento que parte desde a sua adolescência, menino novo, 16 anos, rei, mais compromissado com Deus agora, embora os pais não fossem, e ele traz para o seu povo o avivamento pela palavra do Senhor. E depois é que isto vai se confirmar de forma mais evidente quando o livro é encontrado, e aí sim, aí o renovo é maior, e aí vem a Páscoa, uma festa feita como nunca antes, desde o tempo dos juízes. Que Deus nos faça sermos agradecidos pelo seu favor, pela sua graça, por sua misericórdia. E o pastor Paiva leu o Salmo 128, mas é interessante aqui que ele não leu o Salmo todo. Talvez é porque nós vamos ser arrebatados antes de ver o que está escrito a seguir, não é? Então, Jesus está voltando mesmo, ele disse que a igreja, considerando esta visão interpretativa, seria do último tempo, então, prepare-se que nós estamos para partir. Estamos para partir. É evidente que outra interpretação diz que estas mensagens dizem respeito a todas as igrejas nos diversos lugares. Nós aqui desfrutamos de uma certa paz, de uma certa alegria, de uma certa liberdade. Outros irmãos nossos estão sendo perseguidos, como a igreja de Esmirna, não é? Outros estão em outras situações, mundo afora. E cada crente de per si dê uma olhada na mensagem de Deus a estas igrejas e se pergunte: Senhor, eu estou como essa igreja? Eu devo melhorar? Ou eu estou como Esmirna e Filadélfia, que não tem reprovação da tua parte, mas tem também palavras de ânimo e de recompensa e de galardão? Que Deus nos ajude, nos assista. Há alguém aqui que queira assumir um compromisso real e sincero com Cristo, para viver para Ele, com Ele, em todos os dias da sua vida, está pronto para, quando Ele chegar, você estar do lado dEle? Se todos já estão compromissados com Cristo, graças a Deus.
O restante do Salmo 128 diz que nós teremos a felicidade de ver o bem de Jerusalém. Se talvez você só está ouvindo de guerras e rumor de guerras, embora por lá se ande com uma certa tranquilidade, quem está por lá, mas o Filho de Deus, aquele que tem compromisso com Jesus Cristo, ele vai subir com o Senhor, e quando voltar, vai se assentar no trono, juntamente com Jesus Cristo, para reinar no milênio. Então ele está dizendo assim: permaneça fiel, ande renovado, saia da frieza, ou saia da mornidão também, e viva com Cristo. Vivendo com Cristo, o Senhor vai te dar a vitória e poderás te assentar com Ele no seu trono. Ele nos fez reis e sacerdotes, e assim poderemos estar com o Senhor no seu reino. Ficamos de pé, vamos agradecer a Deus. Agradecemos as visitas entre nós, irmãos que aqui estiveram. Deus vos abençoe. Entendemos que o Senhor fala aos nossos corações através da sua palavra, através dos louvores que foram ministrados, né? E domingo, sim, temos aqui uma palavra no informativo oficial, nos parabenizando, agradecendo a Deus por nossa vida, e queremos louvar a Deus por tudo que aqui está escrito. Também louvar a Deus pela vida da irmã Lilian, pelo retorno do boletim desde domingo passado. Ela retornou, Deus te abençoe, continue usando para honra, glória e louvor do nome do Senhor. Sabemos que presencialmente nós ainda estamos retornando devido às restrições, com cuidado. Então, oremos. Vamos orar com o irmão Juvenal. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, graças te damos, meu Pai, por esse momento feliz que estamos na Tua presença, agradecendo, Pai, pela essa oportunidade que nos trouxe até aqui, para nós te servir, para nós te adorar, na beleza da Tua santidade, Pai. Abençoa Teu servo, pastor, que está completando o ano, meu Pai, abençoa ele, seu ministério, seu trabalho, sua família. Meu Deus, nós te agradecemos, Pai, todas as Tuas bênçãos maravilhosas, te pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus. Amém.